Salve, rapaziada! Vamos para mais uma coletiva de Guto Ferreira, trazer um react aqui com vocês. Nos momentos que eu tiver que pausar e achar que é oportuno eu pontuar alguma coisa nas falas de Guto, eu pauso e falo. Nos momentos que não, eu vou deixando aí Guto falar. Sport 3, Amazonas 2. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui também no canal Reserva. Eu sempre vou estar postando alguns vídeos ali semanais e as lives de intervalo acontecem aqui. Simbora! Minutos, a gente coloca assim, de um time avassalador, né? O torcedor rubro-negro, a gente aqui na imprensa diz, caramba, hoje vai ser um jogo, aspas, relativamente fácil e que vai ao encontro do desejo de vocês da vitória, né? Com não simplicidade, mas com mais eficácia, né? Eficiência e eficácia. Em seguida, há uma queda, né, do time do Sport. Eu queria que o senhor explicasse devido a quê, o que é que aconteceu, porque necessariamente é uma característica ainda, sem querer comparar mais com o colega anterior, o Sosso, do time também em algum momento perder essa... Não sei se atenção, se eu poderia dizer isso. Claro que a gente está vendo o trabalho inicial do senhor, mas eu queria que o senhor explicasse esse tipo de situação e as suas substituições. Obrigado, boa noite. Vamos lá. Como você disse, né? Os primeiros 15, 20 minutos maravilhosos. Só que uma equipe, quando não tem mais nada para perder, o que ela vai fazer? Ela vai subir a pressão, ela vai começou a nos dificultar. E a gente, em vez de controlar o jogo com posse de bola, nós perdemos um pouco o foco do jogo. Nós começamos a fazer alguns lances com uma certa displicência, tentando fazer lances com um pouco mais de efeito. E, cara, o jogo, ele é mental, ele é impositivo. Isso aí, de certo modo, foi também. Fabrício Domingues foi um pouquinho do reflexo disso. O Sport faz 2-0, Fabrício Domingues querendo dar chapéu, balancinho para trás, domínio de peito, passe de peito. Alguns jogadores começaram a querer enfeitar demais. Mas não foi esse exatamente o grande problema da piora do Sport durante a partida, não. Foi simplesmente o time começa a recuar, começa a se acomodar, Guto não faz nada, fica olhando, o time começa a se acomodar, errando passes bestas no campo de defesa, e aí já é o erro individual, técnico de cada um, e a postura, e aí tem um treinador também, sem dúvidas. Não foi só por causa disso que o Sport tomou o gol, não. Mas também foi por isso. A gente estava próximo, quando fez 2-0, e se continuando um pouquinho mais, estava próximo de dar o nocaute neles. E, em vez da gente dar o nocaute, o que nós fizemos? Começamos a colocar eles no jogo, porque nós começamos a errar. Errou. O adversário que não tem mais nada a perder, e não é um time ruim, atenção, é um time muito rápido, com muito jogo associativo, com individualidades assim muito interessantes. Começou a nos dificultar. E aí para retomar? A gente não conseguia retomar. Começa o segundo tempo. Luciano toma o cartão amarelo. Nós ficamos com o Felipe pendurado e o Luciano pendurado, os dois no meio, numa zona de contenção. Peraí, Guto, aí eu queria te perguntar. Você viu e não conseguimos retomar aquele futebol dos 15 primeiros minutos. E por que tu não mexeu no intervalo, cara? Já sabendo quem estava errando consistentemente durante todo o primeiro tempo. Luciano e Dalbé, pelo menos esses dois tinham que sair no intervalo. Guto não faz nada, fica olhando. Eu tinha que mudar. Por quê? De Plácido naquele momento. Progressivo. Entrou um pouco contra o Santos, entrou agora, e a tendência aí para frente, a gente não sabia ainda, não tinha certeza ainda do que ele podia oferecer. Né? 6 meses sem jogar. Está ganhando gradativo. Imagina, ele entra mal, o jogador que foi trazido para resolver o problema. Como é que seria a reação da... E não é mal pela incapacidade dele, não. Pelo estágio, pelo momento. Então a gente tem que ir jogando, colocando o jogador nas condições que ele pode oferecer para ajudar a equipe e ir ganhando ritmo de jogo. E assim nós temos ele, nós temos o Wellington, nós temos o Cariús, né? Que são jogadores que todo mundo sabe a qualidade. E aí nós estamos num processo até aqui. A cada jogo que eles conseguem, eles vão aumentando a gama de minutagem deles. Faltou segundo tempo. Nós tivemos bastante dificuldade quando saiu o Luciano. A gente tentou não mexer na estrutura, que eu precisava de um jogador ali para proteger e que tivesse também o passe, e o jogador com mais rodagem na posição era o Fábio Matheus. Porque era um jogo de vigor, de força também.
Mas ele não teve culpa, a culpa foi minha, ele não conseguiu enquadrar ali, né? E às vezes acontece, o jogo está tão alucinante que o cara não consegue se encontrar. Aí acabamos tomando um gol de empate, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o tudo ou nada. E aí o tudo ou nada foi trazer Fabrício de volta para trás e ajustar a equipe. E eu acho que deu certo, eu acho que a gente conseguiu controlar um pouco mais, conseguiu fazer o terceiro gol e ajustar. E no finalzinho, infelizmente, o Barleta acabou, de repente até nem ouviu o apito, não sei, não vou aqui julgar, mas acabou tomando cartão vermelho, mas graças a Deus isso não nos prejudicou. Acho que basicamente é isso aí. Só mais uma coisa nessa explanação de Guto, que ele fala sobre eu não queria mexer na estrutura, por isso que eu coloquei Fábio Matheus no lugar de Luciano. Gente, justamente o erro de Guto foi achar que com aquela estrutura que o time estava naquele momento, o time ia conseguir jogar bem a partir da entrada de Fábio Matheus, que vem de péssimos jogos há um bom tempo. Não é que ele vem de péssimos jogos há um dia, 2 dias, não. Ele vem de péssimos jogos há uns 3, 4 meses, pelo menos. E no jogo contra o Santos, ele foi péssimo. Então, assim, qual é a lógica de você manter a estrutura do time que não tá jogando nada e que tá sendo engolido pelo Amazonas? Pra mim não tem lógica isso. Nenhuma, inclusive. Bom, aí depois que ele viu a besteira que ele fez ao colocar Fábio Matheus, o Sport toma o gol pra depois ele mexer correto e aí colocar os caras que era pra ter entrado já há um bom tempo, né? Cariús, Wellington Silva e Zé Roberto lá no finalzinho. Sobre a questão de Wellington Silva, Cariús e de Plácido. Mais uma vez, aqui eu vou amenizar um pouquinho aqui nas críticas só. Pela questão física, né? Os caras estão voltando agora praticamente a jogar. Cariús, Wellington Silva e de Plácido. Mas nada justifica tanta demora assim para tirar Dalbé de campo. Nada justifica. Para mim, Dalbé não era nem para ser titular, era para ser Filipinho. É até melhor do que Dalbé. Mas, ok. Enfim, cara, ele tá conhecendo o grupo agora. E sobre a volância, Pedro Martins. Ele falou força física. Mas Fábio Matheus não entrega nada de força física. Zero. Não marca ninguém. É rapaz pra caramba. É lento. Coloca mais Pedro Martins, Guto. A gente cansa de falar isso aqui faz uns 6 meses aproximadamente. Aí sim tem força física. Fábio Matheus não tem nenhuma não, viu? Hoje é um jogador inútil. Infelizmente. Guto, parabéns pela vitória. Você retorna ao esporte. Enfrentou um jogo dificílimo contra o Santos. Conseguiu um empate. Dentro de casa, como o próprio foi falado aqui, começou bem. Parecia que o jogo estava na mão do Sport Clube do Recife. E aí você já explicou as substituições, mas eu queria saber o que você tira de lição para os próximos jogos, levando em consideração que hoje você teve o apoio da torcida, mais de 20 mil torcedores aqui na Arena. Obrigado. Não, o que eu tiro de lição, primeiro, agradecer o apoio do torcedor, né, que do primeiro ao último minuto procurou empurrar a equipe. Mas teve uma vaia. Foi um momento da partida de reação num gol tomado. E buscando também, peraí, vamos ajustar isso aí. Paciência. Foi bom? Lógico que não é bom. Ser vaiado nunca é bom. Mas prejudicou? Também não. E fez com que a equipe reagisse. Em relação ao que a gente tira, a gente sabe que tem muita coisa a ajustar. Principalmente em questões defensivas. Eu acho que o volume ofensivo e o perfil de jogadas que a equipe cria já está. Agora é ajustar o defensivo para não sofrer o que sofreu hoje. Para conseguir controlar a partida sem ter esse sofrimento. É essa a busca. Encontrar o equilíbrio da equipe, dentro do 11, o equilíbrio da equipe. É isso. Guto, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho se há como... Eu queria só fazer uma correção do que eu falei na live do pré-jogo, tá? Em relação à torcida. Eu falei, o público abaixo, 18 mil e caracaquá, deve ter batido uns 20 mil aproximadamente, né? Só que tem um detalhe aí. O Sport só colocou à venda para disponibilizar para o torcedor os setores inferiores. O anel inferior todinho. Norte e sul inferior, leste e oeste inferior. Sul superior, oeste superior, leste superior, norte superior. Não liberou nada. Ou seja, isso também reduz público. Talvez se liberasse lá em cima, a gente teria ontem 30 mil na arena. Seria um público bem melhor. Então, retiro qualquer tipo de crítica que eu fiz na live pré-jogo sobre a questão do público ser abaixo. Realmente, foi abaixo porque só tinha aquilo ali para esgotar e esgotou tudo, basicamente. Lotou todo aquele setor inferior. Corrigir.
esse aspecto que não é de hoje que o esporte, eu vou usar um termo que talvez não se enquadre, mas negligencia o jogo em determinados momentos. Aquele lance de efeito, aquela coisa de achar que o 2-0 é 4-0, 5-0, e não foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada. O jogo contra o Muricy, exemplo, vários outros do esporte, levar gols de empate e dificultar um jogo que estaria resolvido se a seriedade fosse mantida. Se há como corrigir isso em tempo hábil, até, claro, está numa situação confortável. Hoje foi hábil, né? Hoje foi hábil. Pode ser que na próxima partida os pontos sejam perdidos, né? E queria que você fizesse um balanço até aqui desses 2 jogos sob seu comando do esporte. Contra o Santos, 1-1 lá e 3-2 aqui hoje. Eu acho que quanto mais vai se afunilando, e o grupo quer muito. E atenção, não é fácil fazer o que eles fizeram. Porque quando você toma um empate e ganha 2-0, a tendência é você desabar. E a nossa equipe conseguiu reagir. Ah, mas teve mudança. Sim, teve mudança e as mudanças ajudaram a reagir. Né? Então, eu acho que o mental mostra que eles podem. Eles podem. O tempo todo está cobrando. O tempo todo está cobrando, está colocando o trem na linha, né? E impedir ele de descarregar. Porque o que faz descarregar são situações como essa. Né? Uma equipe com a capacidade que nós temos, o que faz descarregar é esse tipo de situação. Então, mais do que nunca, nós temos que ir percebendo que a gente tem que jogar em busca do erro zero. Difícil? Muito. Quase impossível. Mas a gente subir no percentual de acerto, tendência de não correr riscos tão grandes como esse. Em relação às 2 partidas, nós fizemos uma partida muito interessante contra o Santos. Acho que a gente já conversou sobre isso. Enfrentando o líder do campeonato igual para igual. E hoje apresentamos situações bastante interessantes durante a partida. Só que não serve durante a partida. Nós temos que ter uma equipe equilibrada e o que todo mundo quer é vencer sem sofrer. Uma competição como a Série B, não é sempre que vai acontecer isso, não. Né? A gente vai trabalhar sempre para isso não acontecer, mas não é sempre que vai acontecer. E mais do que nunca, à medida que você vai cobrando, fortalecendo e mentalizando, a tendência deles irem se cobrando para que isso não aconteça. Essa é a busca. Boa noite, Guto. Permita-me 2 avaliações suas, 2 perguntas sobre 2 decisões que você tomou. Tá sofrido, mas tá gostoso, viu? Depois eu vou trazer para vocês um vídeo sobre isso, que Guto fala em coletiva quando ele era treinador do Bahia. Tá sofrido, mas tá gostoso. Guto, eu até entendo que não é sempre que você vai conseguir vencer sem sofrer, mas ontem era justamente o jogo que era para vencer sem sofrer, e a gente sofreu no jogo que não era para sofrer. Na escalação inicial. A primeira, sobre como foi o casamento, na tua opinião, dessa nova dupla de zaga, que fez a primeira partida hoje, juntas o Alisson e o Luciano Castan, e também a tua decisão de ter colocado o Luciano para fechar um pouco mais a marcação, liberar o Fabrício Domingues. Seria pela característica do Fabrício Domingues de não ser só um segundo volante, mas um meia que articula também, que pisa na área? Foi mais ou menos isso que você pensou para a escolha desses 2 atletas? Em relação ao Alisson, né, a situação pé direito, boa velocidade. Agora nós não podemos esquecer que, embora Alisson estava em atividade no Cuiabá, eu não sei direito a quantos jogos que ele não vai para dentro do campo. E sem dizer que ele teve 1 semana de trabalho. Então, o que aconteceu é normal. Ele está numa fase de adaptação. Agora, ele mostrou muita coisa interessante, principalmente no início da partida e na reta final da partida. Ele teve um controle de jogo aéreo no primeiro tempo interessante. O que ele cometeu foram alguns erros, talvez, de passe, e uma ou outra tomada de decisão, que ele poderia fazer um lance mais simples, tal, e tentou um lance por estar pressionado e não ter tanto entrosamento para descobrir aonde estão os companheiros, de repente atrasou um pouquinho o passe na pressão, acabou perdendo a bola, mas houve recuperação. Então, isso aí tudo é normal, principalmente se tratando de um zagueiro. Né? É a sequência que vai dar desempenho qualificado cada vez mais para ele. É um jogador experiente, é um jogador que sabe, conhece da posição, e o entrosamento e o dia a dia que vai trazer ele para o prumo, para o melhor dele, e quando tiver no melhor dele, eu tenho certeza que é mais um jogador para dar consistência à nossa zaga. A questão de Luciano e Fabrício. Um dos problemas, assim, é que a equipe, quando atacava, ela deixava um buraco muito grande no meio. E ficava só Felipe. Era uma situação de muito espaço para um único jogador fazer cobertura. E aí a equipe ficava muito suscetível a contra-ataque. Né?
Então, a gente fechou ali, e a gente não pode perder a qualidade de Fabrício. E principalmente a qualidade ofensiva. Você viu o primeiro gol, jogada de quem? Fabrício. Ele é um cara que ele tem isso, né? Ah, mas por que no final do jogo recuou ele? Recuei porque a gente precisava que essa saída dele acontecesse também, né? E se você percebeu, ele não saiu tanto, né? Jogou com um pouquinho mais de proteção, né? E isso ajudou a equipe. Então, são situações de busca do equilíbrio da equipe para que essas situações não aconteçam. Ah, você vai usar ele mais na frente, o próximo jogo, ou mais atrás? Não sei. Ele é importante para a equipe, pode ser que seja na frente, pode ser que seja atrás. É o dia a dia que vai me mostrar aonde vai encaixar melhor a equipe. E é isso que nós estamos buscando. Qual é o melhor encaixe? Qual é o melhor encaixe que a equipe fique extremamente equilibrada? Que a equipe ataque com essa qualidade que tem e defenda com uma qualidade parecida. É o seguinte, sobre Fabrício Domingues, impressionante como ele é coringa, né? Meu irmão, o cara já jogou aqui no Sport lateral direito, de segundo volante, de meia atacante, de ponta direita, e teve jogo já que ele fez todas as funções ao mesmo tempo. Impressionante como esse cara tá jogando bem, e foi uma boa contratação de fato da diretoria, e aí vão falar, e aí, ó, foi Sosso, a chegada de Domingos foi por culpa de Sosso. Fala dele agora. É o seguinte, velho, sobre essa questão do Domingos jogando como um meia, né, como uma espécie de meia. De certo modo, tá funcionando. Contra o Santos ele conseguiu ajudar. Ontem, conseguiu fazer um bom jogo. Óbvio que teve momentos ruins ali, como em todo time, né? Mas conseguiu ter bons momentos também. Conseguiu ser o fator, elemento de surpresa no ataque para fazer a jogada, driblando um, soltando passo para a Barleta fazer o gol. Elemento de surpresa entre aspas, né? Que nem foi surpresa a mais porque ele jogou de meia. Ele não jogou como segundo volante, chegando forte na grande área para ser de fato o elemento de surpresa. Mas enfim, contra o Vila Nova, é aquilo. Eu entendo um pouco mais você colocar, sei lá, Pedro Martins, Felipe e Fabrício Domingues como meia contra o Vila. E aí tu teria Lucas Lima, o Wellington Silva e Gustavo Coutinho, o Zé Roberto, no caso, né? Zé Roberto seria o melhor, o ideal. Eu entenderia um pouco mais. Contra o Vila, contra o Amazonas na Arena, não. Contra o Amazonas na Arena, Guto, é Felipe, Fabrício Domingues. Eu prefiro Pedro Martins e Fabrício Domingues, mas ok. Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima de meia, 2 pontos no centroavante, porque tá pegando o Amazonas, não tá pegando o Santos, o América Mineiro. Então, eu acho que o Guto tem que ser mais ousado, de fato, durante esses jogos mais tranquilos, mais fáceis mesmo. Que ontem o jogo tava ridículo, a gente tem que se complicou. Boa noite, Guto. Eu volto a falar de torcida, que antes do jogo a gente conversou ali sobre esse seu reencontro, né, com o torcedor do esporte, e você falou que a expectativa estava muito alta, que você sabia da importância do torcedor, e eu queria te perguntar, qual foi a sensação ali naquele momento em que saiu o gol da vitória, que veio a ser da vitória, 38, 39 ali de segundo tempo, quando você viu toda aquela euforia da arena, todo mundo gritando, apoiando, comemorando, o que é que passou pela sua cabeça ali naquela hora? Não passou só ali, passou em cada gol. Cada gol nosso é muito bom tá ali, tá podendo desfrutar daquele momento junto com o nosso torcedor. Como eu falei, teve um ou outro apupo ali, normal, mas o torcedor empurrou até o fim. E em alguns momentos que a gente precisava dele vaiando o adversário, incentivando a gente, e isso aconteceu também. E é isso aí, é nós juntos. Não tem outro caminho, é todo mundo junto. Nós vamos acertar, nós vamos errar, mas o importante é que o final seja como foi hoje. Mesmo não sendo uma partida perfeita, mesmo sendo uma partida oscilante, onde nós tivemos momentos muito, muito altos de qualidade e outros momentos baixos, né? E a nossa busca é ajustar, mas a participação, todo mundo junto. E é isso que vai fazer a gente chegar. Eu só queria fazer um relato aqui. O nosso torcedor, ele é espetacular. Eu tenho certeza que ele vai abraçar essa situação, porque não é só futebol. O clube está abraçando uma campanha de ajuda ao Gabriel. É um menino que tem uma doença onde a medicação é caríssima. E, como eu falei, não é só futebol. A gente tem que saber qual é a missão nossa, além do futebol. Então, eu estou aqui pedindo para o torcedor que compre essa ideia, que possa ajudar esses pais, né, e possa ajudar o Gabriel a sair dessa situação, a evoluir da melhor maneira possível, em busca da sua saúde, em busca do seu desenvolvimento, que essa medicação ele consiga, porque praticamente
por uma família sem muita posse, é praticamente impossível de se comprar. Até para quem tem muita posse, é bastante caro. E gostaria até de mobilizar, de repente, que o pessoal do governo aí possa se sensibilizar para ajudar a família, Eu acho que isso é um pouco da nossa missão também, na posição que a gente está. Então, vamos ajudar o Gabriel aí. Rapaziada, eu não sei exatamente qual é essa campanha em relação ao Gabriel, tá? Mas já que Guto tocou nesse ponto aí, tem também outra criança que é filho até de um professor meu que eu faço faculdade e tal, que é o Dante Magnani. Rapaziada, é o seguinte, se for algo semelhante ao que eu tô pensando, que ele tem uma doença, uma distrofia muscular de Duchenne, eu não sei nem qual é a pronúncia exata, tá? Acredite se quiser, o valor é de 16 milhões de reais. É dose única e tal, para você, de fato, pagar, ter o medicamento ali e tal, e aí você ser curado. Surreal, 16 milhões de reais. Não sei se exatamente o caso desse Gabriel é o mesmo e tal, não sei mesmo. Mas deve ser algo semelhante. Surreal, viu? Eu tento ajudar também no que eu posso, já fiz a divulgação lá no meu Instagram. Quem quiser seguir a página Curiudante normal, CURE o Dante, e quiser fazer uma doação de R$1, já vai ajudar. Eu ajudo ali no que eu posso, óbvio, né? Porque de fato é algo triste. É uma doença degenerativa que você vai meio que morrendo aos poucos se não for tratada. Bom, é isso. Boa sorte a Guto Ferreira. Vocês sabem que ontem eu critiquei bastante ele. Não é porque eu critiquei bastante que eu vou dizer para dar errado, não, pô. Tu acha que eu vou dizer para dar errado? Óbvio que não, pô. Tô na torcida para que dê certo. Eu espero que o Guto faça um bom trabalho. Eu espero que o Sport suba para a Série A. E se for subindo jogando mal, tipo, jogou mal contra o Vila, mas empatou, tá bom. Se jogou mal contra o Coritiba, mas ganhou, velho, se o resultado for chegando, beleza. Agora, o que não pode é o desempenho ridículo e aí o resultado não chegando. A pressão vai ser dobrada, porque a torcida já conhece como é o trabalho de Guto Ferreira. Ninguém é burro também não, né? Ninguém é burro também não. Enfim, tem meu apoio ainda, viu, Guto? Meu apoio assim, né? É o apoio com crítica pesada, e é crítica pesada mesmo, para que você corrija suas besteiras na escalação e nas alterações. Bom, gente, abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tamo junto.